Bora. Bora! Mas hoje nós vamos entender muita coisa. Muita coisa. Muita. Tem que ser bom, hein, César, hoje, hein? Mas vai ser. Cara, Trouxemos o cara cara de quê? que vai explicar pra gente O quê? por que o custo do importado tá aumentando tanto. Não, eu quero entender, porque na pandemia eu não entendi nada do que aconteceu. Depois da pandemia, menos ainda. E que tem gente que precifica isso lá? Tem. Hoje nós vamos falar de pricing, Aonde? logística. Sério? Sério. De quê? Com um cara especialista. Mas qual é o nome dele? Luiz Maluf. Mas o Maluf? Não. Quem? Luiz Maluf. Ah, sério? Sério. Então vambora. Bora. Vamos nessa. Fala aí, Luiz. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Boa! Pricing Cast. Eu que agradeço. Uma E aí? grandíssima honra estar aqui com vocês. E aí, cara, explica pra gente aí o que tá acontecendo. Explico. É um movimento mais ou menos longo, mas a gente tenta fazer de uma maneira curta. Então, a logística ela viveu um momento muito estável pré-pandemia. Um momento onde tudo era previsível, raros acontecimentos criavam disrupções na cadeia, raros momentos já programados existiam, sejam feriados mundiais aí que afetam a cadeia toda, como um Ano Novo Chinês, como uma greve portuária nos Estados Unidos. Isso já era precificado e já tinha época para acontecer. Enquanto isso existia uma série de armadores que provêm o serviço de logística do qual a gente adquire, e eles tinham uma rota estável e um valor ajustado. Conforme as crises foram acontecendo, seja de 2008 nos Estados Unidos, que evoluiu para cá em 2012, nosso mercado reduziu bastante o volume de consumo. Existia muito espaço disponível para pouquíssima demanda de importação. Nesse momento, o frete atingiu a mínima histórica. Então era muito barato trazer um container para cá importado. Então o impacto do frete no valor final da mercadoria importada era baixo. No entanto, o mercado consumidor não estava aquecido. Então, poucas indústrias puderam aproveitar de verdade esse momento. Perfeito. Até que os próprios armadores enxergaram, então, uma deficiência estratégica. Se tem muito espaço, nós que controlamos o espaço devemos tomar uma atitude a respeito. A partir desse instante, os armadores começaram a criar alianças, cooperações, onde eles compartilham espaços uns com os outros. E quando nós chegamos no momento da pandemia, onde existiam 12, 15 players operando, existiam 5. Então a oferta de espaço mais facilmente controlada por um oligopólio se torna também um problema em geral. Porque a oferta de espaço reduzida por uma grande demanda vai automaticamente inflacionar esse valor de frete. Na pandemia, a gente ainda teve outros elementos de incerteza somados, né? Ninguém sabia como ia ficar o mercado consumidor, ninguém sabia qual seria o comportamento desses consumidores. Então, todo mundo vai lembrar da crise do papel higiênico, né? Perfeito. As pessoas lotando o mercado comprando papel higiênico e até hoje é um fenômeno psicológico a ser estudado. Ninguém consegue explicar muito bem. Depois todo mundo vai lembrar que as pessoas foram correndo estocar alimentos e, no entanto, os alimentos não faltaram. Mas os bens de consumo sim, porque as próprias indústrias nas cadeias de produção não tinham muita certeza do que chegaria, do que seria fornecido, e os próprios países de fora se comportaram de maneiras diferentes. Vocês vão lembrar que a China entrou em lockdown muitas vezes. Sim. E cada vez que esses lockdowns aconteciam, o suprimento também não acontecia. As indústrias não produziam. Então muitos importadores ficaram desabastecidos de fornecimento. E aqueles que conseguiram pagavam mais por isso, porque as indústrias também tinham mais custos de produção. Somando-se esse fato todo à pouca disponibilidade de espaço, a gente bateu um recorde histórico. Então saímos da primeira crise em 2010 a 2012 de um frete de $50 para um frete de $13 mil durante a pandemia. E aí todo mundo olhava e falava, poxa, mas eu não entendo o impacto. Ok, o frete ele é composição primária do que as indústrias pagam de imposto na importação. Então ela paga um imposto sobre o valor da mercadoria somado a esse frete e seguro. Então imaginem que no Brasil eles recolhem um imposto em cascata. II, IPI, PIS, COFINS e CMS. O impacto desses milhares de dólares no frete é absoluto sobre o valor do produto.
Então, se eu trouxer um produto de $10.000 e pagar 9,5 de frete, eu estou dobrando o meu custo. Sem contar que eu estou pagando muito mais imposto cascateado sobre tudo isso. Então, Caramba, de 50... Para 13 mil. Nossa, Mas isso foi só na pandemia, agora já voltou ao normal, né? não, tá. Tá, voltou para 50, será? $2. então Cinco. o que a gente esperava, né? Esperava acabou a pandemia, as coisas vão se estabilizar, mas até Perfeito. hoje a gente não conseguiu enxergar essa estabilidade. Tivemos breves momentos de estabilidade no mundo, até que em 2023 a coisa piorou de novo, com o fechamento do Canal de Suez e todo o conflito que se desenhou no Oriente Médio. E em 2024 tivemos novamente um enorme pico de frete de mais de $9.000 nessa rota, de Ásia para o Brasil. Então, quando a gente vai olhar os efeitos disso, a gente volta à questão inflacionária. Então, o mercado costuma ter produtos mais caros graças a esse impacto. Mas quando a gente olha para o exterior, a gente tem que olhar uma série de acontecimentos geopolíticos e estratégicos que rolam juntos. Então, por que o fechamento do Canal de Suez impacta a nossa rota, né? Se eu olho para um mapa mundi, o Canal de Suez, em tese, não teria problema nenhum relacionado a qualquer lugar do mundo para o Brasil. Mas eu tenho que compreender que a América Latina é um mercado pequeno em relação aos grandes do mundo. Então, muitos serviços que servem para nós precisam desse canal funcionando porque eles passam pelo Mediterrâneo, eles abastecem em outros lugares e todas as cargas europeias tiveram que ser desviadas do Canal de Suez para o Cabo da Boa Esperança, embaixo da África. Então isso aumentou tanto o custo quanto o tempo de trânsito. E isso criou um segundo problema para nós. Antes do fechamento do Canal de Suez, existiam rotas longas que serviam ao Brasil com um valor mais baixo de frete justamente por demorar mais. Então itens que não têm valor agregado podiam se servir dessa rota para não ter tanto impacto no recolhimento de impostos. No entanto, com o fechamento de Suez, como tudo tem que passar pelo Cabo da Boa Esperança, chegar na Europa, transbordar para vir para o Brasil, essa diferença de custo não existe, que a operação ficou muito mais cara. Poxa, e o que manteve então o frete alto, né? Foi só isso? Vamos lembrar que embarcações que serviam a rota do Brasil também foram retiradas da nossa rota para serem colocadas no que serve à Europa. Então a gente teve uma redução de espaço novamente. Então o nosso mercado ele é muito frágil, muito fragilizado também pelo comportamento das rotas, dos países e dos armadores. Sem entrar na questão do Panamá, que tem uma seca já todo ano programada para o primeiro semestre, isso cria um custo extra. Sem entrar na seca de Manaus, que impacta quase todas as indústrias que estão lá no segundo semestre. Então a gente tem várias variáveis para se observar. E todas elas fazem parte do pricing, porque elas não permitem que a gente tenha uma programação constante sem uma estratégia muito bem fundada nesses elementos, né? E dá para prever? Não. Alguns a gente consegue trabalhar com a ideia de que existam. Então, a gente enxerga a seca de Manaus uma constante já, mas temos soluções diferentes a cada ano que entra. E essas soluções não são capazes de responder a 100% do volume que vai para lá. O que nós podemos olhar? Estamos no mês agora de fevereiro. Olhamos os gráficos de chuva e vemos que a mediana está de acordo com o período médio esperado para a seca de Manaus. Pode mudar durante o ano, claro. Até agosto, o clima já mostrou que ele pode ser imprevisível. Então, todas as projeções elas acabam subjugadas a uma realidade que se impõe. E o pricing de logística ele tem sempre esse desafio a considerar. Ele tenta criar uma métrica, ele tenta criar uma forma, ele tenta prever, com base nos últimos ocorridos e no que já se sabe que pode acontecer. Mas assim que um Houthi no Iêmen estoura uma bomba numa embarcação, ele atrasa 6 meses do planejamento logístico que estava estipulado. Então o Canal de Suez tinha previsão para retomada esse ano. E por que não vai retomar? Porque o conflito do Oriente Médio não conseguiu ser resolvido a contento. Ainda há insegurança. Então a expectativa, a insegurança são agentes privados. Ninguém vai arriscar vidas em embarcações por... né? Não faz parte do conceito das empresas. Então, as expectativas impactam, os fatos impactam, e quanto menor a rota, como é a nossa, em relação ao resto do mundo, ela sofre ainda mais com as expectativas. Então aqui o mero fato de um boato de que pode acontecer alguma coisa já resulta num impacto de preço.
Então, Uau. E as soluções de contorno são... posso puxar a sardinha para o nosso lado do agente de carga, né? Então, como a gente opera com vários desses armadores logísticos e esses donos de equipamentos, a gente manipula rotas e espaços conforme a chance de ocorrência é menor. Mesmo que a princípio não pareça vantajoso. Quando você fala armador logístico, até para o nosso público aqui entender, seria o que? O dono do navio. O dono do navio. Dono do navio. Então, o navio tem um dono. E essa empresa é que dá o preço do custo desse processo. Só que armadores operam em rotas diferentes, com transbordos, né, locais onde esse container troca de navio, são locais diferentes, portos diferentes de escala, e tudo isso pode representar um risco. Então, se eu tenho uma carga saindo da Índia e passando por Mianmar, e eu sei que Mianmar está enfrentando uma guerra civil, é muito mais arriscado eu colocar um container lá do que eu fazer essa troca no Sri Lanka, que é um porto muito mais seguro graças a um acordo que a China tem com eles de concessão. Então, o pricing de logística ele tem sempre o desafio de se atualizar em termos que não são muito comuns, né? Ele é obrigado a trabalhar e pensar de maneira onde o gerenciamento de risco ocupa uma porção muito maior da composição de preço do que o preço em si. Então, o mercado de preços ele é muito flat, ele não é muito diferente um do outro. O que costuma atrair a atenção das empresas, então, é o quê? O que você pode fazer de diferente? Como que você transforma o preço em valor? E aí, ao invés de enxergar o custo, ele passa a enxergar um investimento. Esse é o grande desafio do pricing. Explica mais, por favor. Como ver esse valor nisso, nessa operação, né? E esse valor ele se mostra pelas medidas que você consegue não só antecipar, mas depois que a ocorrência aconteceu. Então eu não tenho como prever muitas coisas, mas quando elas acontecem, o que eu posso fazer? E quem tem essas respostas já mais mapeadas no gerenciamento de risco costuma sair melhor. Então existe, né? Você pode fidelizar o teu cliente também na desgraça, não só na felicidade. Porque ele vai enxergar que se as opções são flats e os problemas aconteceriam independente do agente envolvido, aquele que der a melhor resposta mais rápido e mais eficiente tem mais competência. Então o pricing de logística ele não é mais um mero transmissor de preço. Ele acabou se tornando quase uma parte comercial tão importante quanto o vendedor. Porque quando o cliente procura informação, raramente você vai ter um vendedor na ponta do processo que domine esses assuntos. Então o pricing ele invadiu essa esfera. Ele acaba tendo contato com clientes, explicando realidades e fatores que não são do dia a dia dele. Perfeito. Então a gente estava conversando antes aqui sobre a indústria automotiva. A indústria automotiva ela gira on demand, um schedule, on time, não pode ter um dia ou dois de atraso que para as linhas. A indústria já entendeu que ela não pode trabalhar desse jeito, então ela já aumentou o estoque de segurança dela. Mas dependendo da ocorrência, esse estoque não é o suficiente. Então ela tem que ter mapeado um processo aéreo, ela tem que ter mapeado, de repente, um armazém ou um hub intermediário em algum lugar do mundo mais próximo. Então o mapeamento mudou e a mentalidade das empresas também. Quando eu comecei 20 e poucos anos atrás, raramente você encontrava dentro de uma indústria um decision maker que entendia do processo da logística. Ele se preocupava em contratar origem, destino e valor. Mas ele não se preocupava com o que acontecia no meio do caminho, porque aquele mundo era mais estável. Hoje, para o bem ou para o mal, e eu entendo que é para o bem, os decision makers dessas empresas, eles conhecem o processo. Então eles são chatos, eles querem saber por onde, como, por quê, eu tenho alguma coisa diferente que eu posso fazer, não posso. Eles testam o conhecimento a todo instante de quem está em contato com eles e isso acaba nivelando para cima o nível do nosso mercado. Então eu gosto muito, quanto mais conhecimento existir, mais essa troca fica construtiva, né? Caramba, muito legal, né? Demais. E invariavelmente essas soluções de contorno, você vai só aumentando o efeito de custo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, Manaus vai secar. Puta, eu vou antecipar meu envio de produto, vou aumentar meu estoque de segurança lá em Manaus antes da seca. Mas para isso você tem que contratar mais espaço, ter custo, você vai aumentar seu custo para transferir, ou seja, as soluções de contorno
resolvem o problema do ponto de vista de a relação oferta-demanda, mas com relação ao efeito de custo, ela só vai potencializando. Eu fico pensando que não dá para fazer uma negociação, às vezes um contrato amarrado talvez num índice econômico, né? Então, assim... Você fica bastante exposto. Se ele for um produto importado, existem índices internacionais de amarração, né? E mesmo esses índices, eles colocam um peso em cada rota. Então, existe um standard, né? Então, existe o índice containerizado de fretes de Xangai, por exemplo, que é o mais utilizado para contratos internacionais. Só que nesse contrato, o peso da rota América do Sul é 5% da composição. Quando eu isolo a América do Sul desse índice, a nossa variação é 80% maior. Justamente por sermos um mercado frágil. Então, dificilmente você vai conseguir amarrar num índice que não seja um índice prático. Frete praticado a cada trimestre, variação de combustível, barril bruto, etc. Porque são itens que criam impacto. Então, enquanto todo mundo analisava o conflito do Oriente Médio, o fechamento do Canal de Suez, o meu gerenciamento de risco olhava para o quê? Se eu tiver um conflito com o Irã, ele fecha o Canal de Hormuz, que fica ali do ladinho, e 1/5 do petróleo do mundo passa ali todo dia. O que vai acontecer com o preço do petróleo? O navio é movido a bunker, né? Óleo cru, bruto. Vai disparar. Quando ele disparar, o frete dispara junto. O risco dispara junto, o impacto é direto. Então, tudo tem que ser mais ou menos olhado com um pouco mais de cautela do que se fazia antes da pandemia, né? Então, estamos falando que é um gerenciamento, é uma análise de gerenciamento de risco e impacto quase que sempre... E tem dados para isso disponível para poder fazer essa São primários, né? Então, são primários. Então, você acaba se informando por fontes do que está acontecendo agora. Porque ontem você já tem que ter visto. Então, a grande dificuldade, o grande desafio do mercado de pricing de logística é esse. Nós operamos em fusos diferentes, né? Então, se a coisa está acontecendo na Ásia agora, quando eu acordar aqui, já teve um impacto. Como que eu vou me preparar para isso, né? Então, o nosso desafio como pricing, quando a gente leva a sério essa construção, é como manter informação concatenada em conhecimento. Porque senão você vira fazedor de manchete, né? E isso não é informação. A informação é você enxergar o que está acontecendo e que poucas pessoas estão observando. Porque a manchete, dificilmente ela vai trazer um acontecimento que não foi previsto. É uma manchete, é um dado. Muitas vezes sensacionalista, muitas vezes fora de propósito, não é o conhecimento. Então, o pricing que não tiver uma base de conhecimento capaz de deixá-lo observar o que é exagero, o que é fato, o que é potencial de verdade e o que é especulativo, ele acaba virando refém de fatores que ele não vai dominar nunca. Então, temos alguns exemplos, né? Toda vez que Israel matava um general iraniano, ia começar a Terceira Guerra Mundial. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes em 3 anos isso. E aí alguém, vai começar a Terceira Guerra Mundial, não sei o que. E nunca começou. A guerra Rússia e Ucrânia ia escalar e tomar conta do mundo todo. E já estamos no 3º ano de conflito e também não aconteceu isso. Então, o pragmatismo talvez seja a palavra mais complexa para a gente tratar aqui, né? Então, ao invés de um mero transmissor de preço, o pricing ele ganha muito mais serventia e valor quando ele trabalha de uma maneira estratégica, olhando o valor que ele é capaz de inserir naquele preço. A ponto de o cliente não contratar um serviço, contratar uma consultoria junto com aquele preço. Foi a forma que o mercado encontrou de tirar a comoditização que aconteceu sobre esse pricing. Legal. E cara, a minha cabeça está assim, né? Eu dei uma bugada agora. E o Trump ganhou a eleição e bugou todo mundo também, né? Caraca, velho. O engraçado é que é o price do price, né? Ele precifica o que é custo para muitas pessoas e... Caraca. Legal. E Luiz, como formar esses profissionais que estão nessa cadeia especificamente? Eles costumam vir de onde, nascem aonde, moram e vivem aonde, porque tem o que eles bebem, o que eles consomem. Geografia, que tem que ficar antenado que 24 horas. Não, o cara tem, por exemplo, ele tem que trabalhar no fuso de quem ele está contratando, provavelmente também. Exatamente. Né? Então,
existe a teoria, existe a prática, né? Na prática, eu acho que desde a época da pandemia, pouca gente dorme de verdade 8 horas por noite, né? Então, assim, a real é assim, todos os setores, não é uma particularidade do pricing, Sim, mas a sim. logística, ela é muito refém do fuso horário. Então, onde se formam, né? Se formam por eles mesmos. Então, eu tenho conhecidos que são de relações internacionais, como eu sou, focados em economia, como eu sou, mas eu tenho cientistas de dados, que olham nesse mundo todo cheio de acontecimentos e eles não buscam só os padrões, eles procuram como quantificar. Então, já que eu não posso prever, como eu quantifico? E essa também é uma pergunta bem séria. Porque ao invés de análises preditivas, eu posso olhar e entender que se eu não posso prever e custear com antecedência, o que eu posso fazer? Deixar tudo pronto junto do meu gerenciamento de risco para, na iminência de que isso ocorra, eu não tenha só rotas alternativas ou segundas opções. Eu já tenho uma previsão de como isso vai me impactar. E isso a gente já vê acontecendo em algumas indústrias, principalmente essas que dependem absolutamente do exterior. Então, raramente você vai encontrar uma indústria que não depende em nada do exterior. Mas aquelas que dependem mais da metade dos insumos, elas já se preocupam com realidade em como quantificar isso. Fiquei curioso. Como é que é essa vida aí? Porque estamos falando o quê, então? Você está falando até sobre o uso de dados e cientistas. Pô, já que eu não consigo prever, então fazendo uma analogia aqui para eu ver se eu tô entendendo e que os colegas também, é mais ou menos o estilo, vamos dizer assim, o Waze, dado que eu tenho que chegar no ponto, dado que eu não sei prever o acontecimento, mas se acontecer algo, qual seriam as novas rotas que fariam um balanceamento? Sim. Ou se acontecer algo, o que eu tenho na manga para me ajudar a não sofrer tanto? Então, assim, o sofrimento na logística ele é inevitável, ele vai acontecer em algum momento. Mas eu posso sofrer mais ou sofrer menos, ser mais impactado ou ser menos. Então, tem um excelente exemplo para dar aqui, que é o seguinte. Quando todas essas cadeias logísticas se estabilizaram e o preço ficou alto, mas ela começou a caminhar, Rio Grande encheu. E aí, que tinha carga lá em Rio Grande fez o quê? Teve container que ficou mais de 2 meses parado nos terminais. Por quê? No momento da cheia de Rio Grande, qual era a prioridade? O humano. Teve gente que perdeu tudo, vidas, casas, tudo que aconteceu lá. Então, a indústria que está importando, ela vai olhar e falar, poxa, meu container está lá parado, mas a prioridade do país é cuidar das pessoas. E quando você tem um container parado 2 meses dentro do teu próprio solo e não pode fazer nada com ele porque enquanto ele não é nacionalizado, ele pertence à Receita Federal, então você está pertinho dele, mas ele não é seu. O que eles fizeram? Eles não tinham o que fazer. Então, quando tudo dá certo lá fora, às vezes o impacto vem daqui de dentro. A gente teve os portos do sul fechados muitas vezes por problemas climáticos, como chuva. Então, você está importando para Santa Catarina. Poxa, meu container não pode entrar na barra do porto porque está chovendo demais. Soa um absurdo, né? Porque é uma operação marítima, mas acontece. Paranaguá fecha. Santos teve muita neblina, trava a operação quando tem neblina. Então, são fatores que não eram observados antes. Só que agora, cada vez que alguma ocorrência dessa se torna real, o teu atraso passa de 10 dias. Muito para uma indústria. Muito para quem está importando. É fluxo de caixa no mar. Caramba. Então, o mundo imprevisível é esse, né? E aí como é que se diferencia nisso e precifica isso? Fiquei curioso. Então. E como que estrutura o time? Tem diferença a galera que está fazendo essas previsões de trabalhar com essas rotas alternativas da galera que está trabalhando já com aquilo que está estabelecido? O dia a dia ele já está mais ou menos comoditizado. Então, ele é sim uma transmissão de expectativa e informação. Mas o time que cuida da contingência, ele já é um time mais vivido, né? Então, quanto mais você vê as coisas acontecendo, mais você vê o comportamento dos agentes que estão em volta. Poxa, tenho greve da Receita Federal agora. Não tem nada a ver com transporte. Mas chegou aqui, a Receita Federal demora para cuidar da liberação da mercadoria, do desembaraço. Como que isso nos afeta? Tem um monte de container parado sem sair do porto. E quem tem o container vazio para devolvê-lo, não tem espaço para fazer. Isso é custo. O tempo que ele fica com esse equipamento parado ali, existe um período livre e depois ele paga diária por isso.
ele levanta a mão e fala, poxa, mas não sou eu estou com ele pronto para entregar. E aí você responde o que para ele, né? Mas aí nisso que entra o plano de contingência, então. Isso que entra você ter um acordo com algum outro lugar que receba, você ter um lugar diferente para entrega, você ter um planejamento que já conte, já avise ele, fala, poxa, teu período livre é tanto, melhor você fazer dentro desse período porque está demorando essa parte final. Então esse tipo de controle quebrou um pouco da expectativa que se tinha 5, 10 anos atrás de que isso tudo fosse eletrônico. Então nós temos startups de logística no Brasil que são muito competentes, com sistemas maravilhosos. Mas o que resolve aqui? O contato do ser humano. É cultural a questão. Ninguém quer falar com um robô ou um atendente na Índia. As pessoas querem falar com uma pessoa que entenda a dor delas. E aí a logística é uma fonte eterna de contingência e dor, né? Então as pessoas acabam tendo contato umas com as outras muito mais facilmente. Foi um nicho muito difícil para as startups entrarem e até hoje elas encontram uma série de dificuldades graças a isso. Mas aí você falou um negócio que bugou agora aqui, no bom sentido da palavra, porque quando a gente olha num aspecto, a gente está falando, poxa, muitos estão caminhando para uma digitalização e colocando robôs ou agentes para falar com o ser humano. E ao mesmo tempo faz muito sentido. Eu, como cliente, na hora que temos um problema, eu quero falar com alguém, eu quero sentir sentimentos, dor. Eu ligo para a telefonia, eu quero saber 999, eu quero falar com alguém. E realmente, se pensar nesse ecossistema, quase sempre você tem um problema ou um imprevisto acontecendo. Então, e aí? Exatamente. Caminha para onde, então? Para o humano, para... Eu sou muito assim, pragmático novamente em dizer que o papel do ser humano não vai sumir tão cedo da logística como se previa antes. Mantivéssemos um mundo tranquilo, como o da pré-pandemia, talvez. Tudo era mais previsível, poucas ocorrências acontecendo, mas o mundo que ainda não se estabilizou desde aquela época não permite que um robô cumpra esse papel. Porque ele não é capaz de fazer nada além do comando que você dá. Então você vai falar para ele, eu quero mudar tal coisa, é um cenário. Agora, outro cenário, ele tem que manipular uma realidade com vários fatores enquanto ela acontece, te oferecer uma decisão amigável, ou a menos pior. A gente ainda não chegou nesse ponto. Então nós temos sim grandes empresas e armadores que investem muito nesse meio eletrônico. Mas tudo termina num telefonema, num e-mail a ser respondido, numa troca ali de mensagem. Porque é uma demanda do nosso mercado que ele ainda seja pessoal, porque tem 11 mil containers dentro do navio, mas você está preocupado com o teu. Ele está preocupado com o dele. A indústria está preocupada com o dela. Então, você mesmo tendo um agrupamento desses containers, aquele que você atende, ele quer sentir que é para ele a solução. E não para 11 mil cargas. E isso é uma tarefa humana, não de um robô. 11 mil containers num navio. Imagina, vai atrasar um navio, pode receber quase 11 mil contatos para querer saber aonde que está aquilo ali. E a gente ainda não recebe os maiores, né? Então nós temos problemas estruturais que não nos permitem trabalhar com os navios maiores. Mas tem navios de 15, 20 mil containers rodando por aí. Caramba. Muito legal. E olhando tudo isso que você está falando, as informações que estão disponíveis para tomada de decisão ou para, vamos pensar ali eu estou importando, eu estou entendendo as informações que eu tenho. Tem informação disponível para entendimento desse cenário? Fala logo, César. Ajuda a galera a tentar estimar o market share de quem está comprando, saber o preço. É isso que você quer falar? Isso. Tem ou não tem? Tem, né? Opa! Tem grandes startups aí trabalhando muito forte para isso, mas você saber quanto ela paga hoje ou como ela importa hoje, graças a todas essas contingências, não te permite saber quanto ela vai pagar e importar amanhã. Então, a concorrência de nicho, né, dentro das indústrias, ela também passa por isso. Eu quero saber o preço do meu concorrente no ponto de venda. Se ele é um importador, você está atrasado 60 dias no mínimo na tua pesquisa. Então, o preço que ele opera hoje não é o preço que ele fabricou agora, é o preço que ele trouxe lá atrás. Quem pagou uma importação com dólar a 6,
Perdeu muito em relação a quem importa agora, pagando com o dólar a 5,70. Só que se essa carga saiu da China, ela saiu há 35 dias de lá. Então, você embarca já com essa incerteza. Como vai estar o câmbio quando essa carga chegar aqui? Você não sabe. Pode estar 5,30, pode estar 6,12. Então, como que isso vai se refletir no teu ponto de venda depois de recolher todos esses impostos num frete majorado? Ou você já pegou uma época de queda e vai pagar menos. Então, a indústria, o pricing, né? Aí eu digo o pricing do varejo mesmo, ou do B2B, ele sofre um pouco, talvez, por não conhecer tanto essa realidade. Então, quando eu vou lá no ponto de venda medir meu concorrente, que imagem que eu estou medindo? Eu estou medindo uma foto, mas eu não estou medindo o filme. Eu não vi o filme. Eu não sei quando essa carga foi importada e em que condições ela foi importada. Mas dado público tem? Eu sei que dá para trabalhar, tem, mas que tipo de dado público tem aí para... qual a granularidade mais ou menos que costuma ter de informação? O MDIC ele tem origens, destinos, valores, maiores parceiros comerciais, mas dificilmente você vai chegar no teu concorrente ali. Entendi. Você vai enxergar nichos, né? Então, produtos importados do segmento X, do segmento Y, produtos exportados do segmento X, do segmento Y. Aparece até o produto. Produto. Segmento e produto. Segmento, produto, parece o volume também. Volume, e o preço volume da financeiro e isso. Mas o valor do frete, não. O valor não. Aquilo ali é como se fosse o produto Preço já nota fiscal. sem o custo CIF e o imposto. Né? Sem o custo de frete e o imposto. Isso. Então, quando eu falo, o Brasil tem a China como o maior parceiro comercial dos últimos anos e do último ano para cá esse valor caiu. Não quer dizer que o volume foi reduzido, quer dizer que a nossa moeda se desvalorizou bastante. Ainda tem isso. Eu tenho que comparar o volume financeiro com o volume embarcado, né? Aí seja por tonelagem ou por quantidade de containers, enfim, seja lá o que for. Então, todas essas métricas elas são muito complexas. O Brasil exporta commodities, valor de baixo valor agregado em maioria dos casos, e importa valores muito altos, né? Bens de muito valor agregado. Então, a gente vive um processo bem difícil nessa mensuração. E aí, o recado do pricing de varejo é o seguinte, às vezes você tem que se preocupar com o lote, com as datas, com o preço, está tudo certo. Mas se essa imagem não estiver muito clara para ele, todo um planejamento do varejo é prejudicado também. Que ele está olhando para uma foto do concorrente dele que mês que vem pode mudar. Ele pode ter um estoque extremamente favorável. O dólar bateu 6,10 e ele trouxe aquele estoque a 5,40, ele vai estar numa vantagem absurda. Maluf, também estou aprendendo bastante aqui sobre logística e é bacana o que você está falando, porque traz para a gente uma visão bem diferente da complexidade que tem também essa parte de trazer de fora. Mas o Brasil são diversos, vamos dizer assim, quase que países dentro do próprio Brasil. Como é que você vê, assim, de uma maneira mais holística, você consegue ver que essa parte de logística que traz o produto de fora acaba tendo muito mais impacto e precisa pensar muito mais rápido em contingência versus as logísticas, vamos dizer assim, mais convencionais de transporte rodoviário ou ferroviário? Como é que você vê isso? Sem dúvida. E o que você acha que, dado essa dinâmica que você viu, se pudesse dar recado também para quem está olhando talvez essa parte de logística que precificação de transportes poderia pegar de insights? Claro. Eu acho que para uma empresa brasileira sobreviver a médio e longo prazo, a internacionalização dela ela é obrigatória. Porque ela vai ter uma proteção, um hedge cambial se ela for uma exportadora, e a gente tem uma cultura de algumas empresas só exportarem quando o câmbio é favorável. E isso é muito ruim, porque ela não cria mercado, ela não cria continuidade, ela não cria presença. Então, se o Brasil ele vai se firmar como um ator estratégico e as empresas buscam a sobrevivência delas, exportar é importante. Poxa, mas o meu foco é venda interna. Eu seria um bom importador, então importa também. Mesmo que uma parte, mesmo que um componente, não só pela economia, mas também porque muitas vezes indústrias do exterior investem em pesquisa e desenvolvimento suficiente para criar um enorme impacto num componente pequenininho e você agrega um baita valor. Na logística interna, ela é muito mais estável. Ela poderia ser melhor se a gente tivesse ferrovia, se a gente tivesse hidrovia, se a gente tivesse outros... Mas o mundo do IC não me agrada muito. A seca de Manaus ela é recorrente pelo IC. A ausência do túnel Santos-Guarujá faz 70 anos, está sendo discutido também.
faz parte do mundo IC, a gente ia ter o trem-bala aqui, né, que também não... Então, os fatores que nós temos aqui de risco Brasil, né, os terminais, a estrutura como um todo, sofre muito. A gente teve um impacto gigantesco dos benefícios fiscais estaduais que mexeram no ICMS. Então, Santa Catarina com 4%, Espírito Santo com 4% na época do Fundap, as tradings, né, que estabeleceram outros regimes e que a reforma tributária disse que em algum tempo isso não vai mais acontecer. Seria uma tragédia do ponto de vamos esquecer a arrecadação, vamos esquecer tudo que a reforma tributária impõe. Seria uma tragédia se essas cargas migrassem para Santos. Não comportaria. Então o Brasil ele é gigantesco, mas ele tem pequenos polos capazes de lidar com volume. A gente teve muitos avanços em Pecém, em Suape, Salvador. Então assim, são portos que se tornaram importantes e influentes no Norte e Nordeste, especialmente Pecém, mas ainda estão muito longe de ter um mercado que o consumidor suficiente para fazer essa estrutura girar em grande monta. Santos não, Santos é um absurdo de volume. Então, era importante ter um planejamento onde as indústrias também ocupassem mais a costa do Brasil, que é gigantesca? Sim, mas aí entra uma série de outras questões juntos, né? Interessa ir para lá? Quão longe eu estarei do meu mercado consumidor principal? Então aí tenho certeza que vocês sabem melhor que eu que o consumidor ele não é movido, né? Ele vai encontrar a oportunidade que melhor lhe responda. Bacana. Pô, e pensando nisso, você está enxergando também que, dada toda essa complexidade, está acontecendo também um pouco de avanço na cadeia de valor? As empresas estão trazendo para dentro esse know-how para poder também, vamos falar assim, numa situação de contingência, as empresas lidarem também com essas contingências que você tanto falou? Sem dúvida. As indústrias, principalmente, são capazes de discutir de igual para igual com qualquer pricing de logística. Elas estão preparadas internamente, elas estão se munindo de informações, mesmo no que tange ao planeta Brasil. O desembaraço aduaneiro, legislação aduaneira, classificação de produtos, tem muita coisa mudando sobre isso agora, mas as indústrias, as empresas em geral, estão muito melhor preparadas do que elas estavam antes. Elas já compreenderam, mas a gente entra num outro problema que nós temos aqui de formação, né? Então, você falou, poxa, e para formar essa galera? É complicado, porque não existe uma fonte, né? Não existe uma universidade, um curso, algo que capacite, porque a prática vem desconstruindo, né? Então a prática desconstrói e constrói muito do que a gente conhece. Sem uma grande base formada, essa absorção que constrói o profissional também não acontece. Então, nosso desafio é criar um profissional de base muito firme em compreensão de geopolítica, de estratégia, porque o pricing hoje ele é um estrategista, ele não é um mensageiro. Antes ele era um mensageiro. Quando eu comecei na área, você recebia uma listinha de preço, era aquela listinha de preço e estava tudo certo, tinha mercado para todo mundo. Hoje a listinha de preço não faz mais o trabalho dela. Hoje o cliente ele volta perguntando, e essas variáveis, isso, e que rota, e quanto tempo, e como, e transborda onde, faz o quê? Então, para esse mercado aqui, o profissional tem que estar muito pronto. Porque se você gagueja e passa insegurança para quem está te questionando, ele não vai insistir. Tem um monte de gente que pode fazer isso. Legal. E hoje o profissional de price que cuida dessa parte dessa cadeira, até porque para mim é muito novo, eu fiquei curioso, estamos falando que cargos de que se chama analista de precificação mesmo. Analista de pricing, tem o júnior, tem o pleno, tem o sênior, tem coordenador, supervisor, tem gerente, tem tudo. Caramba, que Mas a diferenciação dessa cadeia que eu diria é essa. Ela antes era uma cadeia exclusiva de back-office, não existia, pertencia ao operacional de algum lugar, e ela foi migrando, e hoje ela é uma ponte entre comercial, pós-venda, operação, customer service, né? Então ela fica bem nesse diamante. Mas deve ser tranquilinho, tomar uma água de coco, não tem nem desafio com o comercial, o pessoal já entende o preço, já... Não, e daí deu tufão então... lá nos Estados Unidos, está todo mundo acostumado com essas coisas meio. Deu tufão em Houston um tempo atrás aí, e quando deu esse tufão, quem escolheu a opção de levar essa carga para Miami e não embarcar por Houston se deu bem.
sem qualquer tipo de, de métrica. Então, ele pagou um valor mais barato para demorar mais para essa carga chegar em Miami. E quem tinha pressa e embarcou por Houston ficou 2 semaninhas parado graças ao furacão. Ao furacão. Então, é surreal. É surreal. E o conhecimento é bem diferente daquele conhecimento de pricing que a gente está acostumado, né? De analisar sempre eventos, caminhos e rotas alternativas, praticamente, porque Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar, tem um tufão, tem uma guerra, tem alguma coisa que explode. Eu já sei, quando eu precisar saber o que está acontecendo no mundo, eu já sei para quem ligar, vai sair antes da televisão, já sabe, não, um tufão ali e tal, isso, aquilo, muito legal. Não sou tão bom assim, mas eu tento. Não, mas onde buscar essas fontes de informação também? Você, pessoalmente, o que você fica antenado para poder ir formando a tua opinião sobre o que está acontecendo? Então, assim, eu tenho uma métrica que eu criei minha, tá? Perfeito. Tem 2 periódicos que eu assino que trazem matérias muito complexas. Então, essas são as matérias que semanalmente a gente compõe cenário. Tem alguns podcasts importantes que são de natureza diária que atualizam Ásia e Europa. Também são diários. E aí a gente tem alguns jornais. Tem 3 ou 4 jornais asiáticos e 2 ou 3 americanos. Com eles você consegue compor a tua base, porque não é tanto a notícia, né? A notícia, ela traz um panorama do que você tem que olhar aquele dia. Mas o comportamento que vai surgir daquela notícia que é mais importante para mim. Então, o Banco Central mexer no juro não é tão importante para mim quanto o impacto secundário dele mexer no juro. Então, eu tenho que olhar e falar, poxa, e para a indústria que precisa de crédito? Para o cara que precisa movimentar um maquinário? Então, ele precisa movimentar um maquinário. A partir do momento que o juro está tão alto aqui, será que não compensa ele importar isso? A indústria faz essa pergunta para mim também. E aí a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa para pelo menos pôr na mesa e aí o especialista da indústria concatena o resto. E essas conexões ou essa análise com dados secundários e essas criações do cenário, aí é o humano mesmo desenhando ou já começa usando aqui um pouco de tecnologia para ganhar velocidade nessa construção ou ainda é expertise do humano ainda? Toda vez que eu tentei fazer um cenário, eu também consultei os chat GPT da vida, né, os DeepSeek, para ver o que ia acontecer. E eles têm uma dificuldade em concatenar o cenário. Então ele trabalha de uma maneira cartesiana, ele vai te dar probabilidades. Ele vai te dar um cenário médio. Só que o cenário médio não tem uma segurança para que te dê uma resposta sem um fundamento, né? Então, eu te dou um exemplo. Em relações internacionais, a gente tem algumas teorias que falam sobre comportamento de governos, países, estados, instituições, etc. Se você pega algumas dessas teorias e pega essa notícia, enquadra nela e imagina um cenário, a inteligência artificial ainda não faz isso. Entendi. Ela ainda não consegue fazer esse papel tão bem. Legal. Muito bacana. Porra, caramba. Vamos ter que trazer ele de novo aqui. Nossa senhora, você é louco. Assim. A cabeça tá bugando aqui. Nossa, a cabeça tá voando aqui, mas estamos chegando no final aí, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado. Mas antes de terminar, a gente gostaria que você olhasse para aquela câmera ali. Câmera da Verdade. Câmera da Verdade. E fizesse uma recomendação para quem quer ir para precificação logística, que quer trabalhar um pouco de entendimento desses cenários internacionais, o que está acontecendo no mundo como um todo. Ou quem está meio que assim, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdido aí. Ou quem está, às vezes, até na faculdade, como você, teve um dia, estou falando, caramba, para onde eu vou? Eu fiz relação com investidores, com relações internacionais. Assim, passa uma dica, momento seu aí. Não, eu diria o seguinte, não se contentem com o técnico. Tentem se aprofundar, saber de onde as coisas vêm, qual é a história que levou até aquele momento, o que a economia diz a respeito, o que a política mostra. E isso não é tão difícil de se aprender, mas exige dedicação. Então, quem se esforça um pouquinho mais do que a prova exige, tem bastante mercado nessa área. Boa. Muito bacana. Pô, legal demais, hein? Caramba, hein? Essa frase ficou boa, hein? Acho que vai pra caneca, hein? Ah, tem que ir pra caneca. Muito boa, muito boa. Pô, Luiz, cara, nem sei como te agradecer, cara. Muitíssimo obrigado. Putz,
Estamos aqui à sua disposição. Volte, vamos conversar novamente, porque acho que é uma carência realmente, talvez, de formação profissional, de você ter mais profissionais preparados para a área que você está atuando. E, cara, é isso. Faz o quê? Curte, compartilha aí, segue o nosso amigo aqui também, Luiz, que vai estar aqui nos comentários aqui. E vambora, gente. Segue a gente aí. Vem com a gente. Galera, Pricingcast. Valeu, Luiz. Obrigado. Valeu, Luiz. Eu que agradeço.